Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 32 ao 35. Assim nos diz a palavra de Deus, a cada um de nós. Essa palavra de Deus é para você. Assim como nós escutávamos aqui no testemunho, alguém fazendo referência, dizendo: naquele dia eu ouvi, aquela palavra me tocou, aquela palavra foi para mim. Diante daquele testemunho, o Senhor salvou a minha vida. Eu tomo a liberdade de dizer agora que esta palavra de hoje, deste momento, é para você. É resposta de Deus para você, para a sua vida. E assim diz a palavra do Senhor para nós. Agora, entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, que tem poder para edificar e dar a herança a todos que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Repito. Agora, entrego-vos a Deus. Que essa palavra se transforme na nossa oração agora. Quero dizer sobre você que reza conosco: entrego-vos a Deus. Entrego você a Deus. Entrego a sua vida à palavra misericordiosa de Deus. Porque Deus tem misericórdia de você. Deus tem compaixão de você. O Senhor não te condena, o Senhor te ama. Quando nós falamos, meus queridos, que o Senhor tem misericórdia e nos perdoa, não significa que o que a gente fez não tem importância, não tenha sido ruim. Sabe o que significa? Que Deus não nos varre junto com os nossos lixos. Que Deus sabe separar o que é precioso da escória. Que Deus não nos confunde com o nosso pecado. Como a gente também deve aprender a não confundir a pessoa com os erros que ela comete e, por causa dos erros da pessoa, deletá-la da nossa vida. O Senhor, misericórdia, é por causa dos nossos erros Deus não nos apagar da vida dele. Seria a nossa destruição. Deus não está cancelando você. Deus não apaga você. Deus não desiste de você por causa do erro cometido. Tem um caminho de cura pela frente. Porque olha quantas feridas, não é verdade? Só sabe o tamanho do rombo, da ferida física, mental, emocional, uma mãe que abortou. Não é como você tirar uma verruga. Você tira uma verruga, você sai do consultório, graças a Deus, não faz diferença nenhuma, que bom, até melhorou. Não é como tirar uma verruga. Um aborto é uma punhalada na alma. Se a pessoa não buscar a cura em Deus, olha, a chance disso levar ela para o fundo do poço é quase absoluta. Então é um caminho de cura. Porque Deus te ama. Porque Deus quer o seu bem, porque Deus quer a sua salvação, mesmo diante das coisas terríveis que a gente às vezes faz.
Porque por vezes nós fazemos coisas terríveis. Às vezes nós manipulamos as pessoas, às vezes nós mentimos, às vezes nós enganamos, às vezes nós traímos, às vezes nós nos iludimos com os nossos projetos, achamos que estamos construindo a nossa felicidade e vamos passando, com um trator por cima de todo mundo, achando que a gente vai chegar lá, e quando a gente olha para trás, quantas coisas terríveis. Quanta coisa bela que foi estragada por causa de um projeto estúpido, sabe? Que só a gente queria, que a gente achava que ia nos fazer felizes. A gente achava. Aí chega lá, descobre que não fez feliz, não realizou, não preencheu aquele vazio interior e mais. A gente descobre que ninguém esperava aquilo da gente, que aquilo não fazia a menor diferença para as pessoas, só a gente preso naquela fantasia, naquela ilusão. Quantas coisas terríveis a gente faz na nossa vida para satisfazer os nossos enganos. Por isso que ter Deus na nossa vida é acordar, é despertar. Como eu e você precisamos demais que o Senhor ilumine a nossa vida para a gente não gastar os nossos dias à custa de uma ilusão que só traz infelicidade para nós. Olha, ninguém pode ser feliz em caminhos de adultério. Ninguém. Se quiser escolher assim, uma destruição para você, para sua família, se quiser obscurecer o seu íntimo, apagar a luz de dentro, vá pelos caminhos do adultério. Isso vai fazer tão mal para você. Não tem felicidade nisso. Mas a astúcia diabólica faz o quê? O diabo vai alimentando isso no coração e na cabeça da pessoa, dizendo: olha, é uma fantasia, é uma aventura. Aproveite a sua juventude, compense o que você não tem. Seu casamento está ruim, você não tem atenção, você não tem amor, você não tem assistência, você não tem carinho. Não é justo o que está acontecendo com você. Arrume alguém, vá viver a sua vida. O que tem de mais você experimentar? Ninguém vai descobrir. Todas essas vozes falam até o momento que você comete o erro. Porque no momento em que você entra nesse caminho, essa mesma voz vira contra você e começa a te dizer: você não presta, olha o que você está fazendo, você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa falsa. Ai, se a sua família descobrir, você não vai ter ninguém, você vai ficar só. Condena, né? A mesma voz que promove o gosto pelo erro, nos incentiva para o erro, é aquela que vem contra nós no momento em que a gente toma a pior decisão. Nessa hora nós precisamos de Deus para nos libertar. Nunca pense que esse é um caminho viável. Como o aborto não é um caminho viável. O aborto é um caminho que parece mais fácil, mas é o pior de todos. E que leva à morte eterna, leva ao inferno, se a pessoa não se arrepender sinceramente. Se você diz: Márcio, eu cometi esse pecado, primeira coisa, confesse diante de Deus, na sua intimidade com o Senhor. Abra o seu coração, fale para Deus. Permita que Ele venha ser a sua força e a sua luz nesse caminho de redenção. E Ele vai te mostrar a necessidade de procurar o sacerdote, para que você se livre desse mal e receba o perdão. Talvez, como essa amiga que partilhou aí, você carregue o medo de repente o padre orientar você para expor essa situação. Olha, é quase impossível que isso aconteça, porque o padre não vai ordenar que você faça uma coisa que vai violar sua consciência, que vai trazer mais danos para a sua vida, ou que esteja fora da sua possibilidade de responder.
Mas e a penitência? A penitência tem em vista curar a nossa alma e reparar o mal que foi feito e não criar mais males. Você entende? Reparar, consertar, não é criar mais males. Não tenha medo. Não tenha medo. Se confesse para se libertar. Se confesse para você ter uma vida, ter a chance de viver. E aí a palavra ora por nós, essa palavra está rezando por todos nós nesta manhã. Agora entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, que tem o poder de edificar, tem o poder de construir. Sabe o que é edificar? É construir a vida que foi destruída, é colocar de pé o que foi abatido, é fazer crescer aquele que havia encruado. Sabe aquela pessoa que emocionalmente não se desenvolveu, que ficou criança, que ficou refém de si mesma, que não tem relacionamentos maduros, que não avança na sua afetividade, que não tem amigos, tem um relacionamentozinho ou outro, às vezes todos superficiais, às vezes pingando de braço em braço, né? A mulher em braço de vários homens, o homem passando de mulher em mulher, porque não consegue se estabelecer e construir. Já percebeu que para você edificar um relacionamento precisa ser um? Não é? Até na amizade. Eu tenho vários amigos, mas cada amizade é única. É única. A partir do momento que você tira aquilo que é próprio dela, que é particular dela, ela se desmantela. E quando se fala de casamento, então, nossa, aí um relacionamento afetivo que vai progredir para o casamento, não adianta ficar pulando de galho em galho, de pessoa em pessoa, que você não vai edificar nada na sua vida. Aí a palavra de Deus nos diz, a palavra misericordiosa de Deus tem o poder de edificar, de construir e dar a herança a todos os que foram santificados. Quem busca a Deus, quem se arrepende, quem pega essa trilha de santificação, recebe. Por isso que no confessionário muitas pessoas receberam verdadeiros milagres, porque olha aqui o que diz a palavra: dá a herança a todos os que foram santificados. E santificado aqui não é posto já no céu, não é receber o selo de canonização, não, aqui os santos de Deus são aqueles que o Espírito Santo libertou do mal e trouxe para junto de Deus. Quer caminho melhor do que a confissão para isso? Não existe. Então, uma vez que eu permito a Deus me santificar, o Senhor me dá uma verdadeira herança, que inclusive se reflete materialmente na nossa vida. Não é aquela teologia da prosperidade, que você vem para Deus e aí você vai comprar aquela mansão que você queria, aquela casa na praia. Eu acho um barato, é um teatro um negócio desse. Aí um helicóptero, fazenda, depois que eu voltei para Deus, tá bom, vai que eu acredito, né? Não é isso. Isso é uma teologia da prosperidade, ruim, negativa, falsa. Ah, mas tem gente que conseguiria também de outras formas. E qual é esse reflexo material na nossa vida? Porque quando nós temos o nosso encontro com o Senhor, tudo na nossa vida melhora. Tudo. Porque a casa fica em ordem. Aí a prosperidade não é financeira. A sua família começa a desfrutar de uma felicidade que não tinha. Vocês começam a entender a alegria de ter paz. Porque tem gente que acha que paz é monotonia. Tem gente que gosta daquele rebuliço, aquele fuá, sabe? Aquela barulheira. Pelo amor de Deus, gente. É porque a pessoa não sabe o que é ter paz. Até
sabe, eu gosto dos momentos de celebração, tem datas que a gente precisa festejar, e a gente vai, a gente contempla, prestigia os nossos amigos nesses momentos de celebração. Mas eu não gosto daquelas festas assim, arrebentando de gente, não. A gente não consegue conversar. A festa para mim é encontro. É encontrar as pessoas, podem até ser muitas, não tem problema. Mas é encontro de almas. Sabe quando você encontra uma pessoa que você pode se derramar ali com ela, e falar, e ouvir, e amar a pessoa? Isso para mim é a festa. O bolo, as comidas, a música, vem como um adereço, vem para poder ajudar, dar um climazinho. Mas se você tiver todo o resto, mas você não tiver pessoas com que a sua alma entre em comunhão, se sintonize, festa vazia. Não é assim? Então a palavra de Deus nos mostra que há uma herança que é dada aqui, da prosperidade aos nossos relacionamentos. O nosso relacionamento com os nossos filhos prospera, é curado e cresce, amadurece. A gente começa a dar fruto no trabalho. E muitos, inclusive, encontram o trabalho da sua vida que não tinham encontrado. Começam a descobrir a alegria de dar, de servir, que é muito maior do que a de receber. Não é assim que conclui essa palavra? Há mais felicidade em dar do que em receber? A pessoa descobre a alegria de se doar. E quanto mais você se doa, acredite em mim, mais você recebe. É um milagre. Quanto mais você ama, mais amado você é. Quanto mais você se dá, mais você recebe. Agora, quanto menos você ama, menos amado você é. Quanto menos você se dá, menos você recebe. Sabe, é muito triste quando a pessoa diz assim: eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos, eu não conheço pessoas, ninguém é por mim. Mas você fala com a pessoa, ela não consegue sair de si. E não consegue porque não quer. Sabe, não quer ajudar ninguém, não quer ser uma presença agradável para ninguém, não quer frequentar sequer um grupo de oração, não pode prestar serviço a ninguém, porque está fechado em si mesmo. E às vezes quando se relaciona com as pessoas, é como se estivesse fazendo um favor de se relacionar com as pessoas, e todo mundo tem que bajular, e todo mundo tem que aplaudir, porque senão não terá o privilégio da presença, de desfrutar da presença daquela, vai ficar só. É sair de si, sabe? Porque a gente vai metendo na cabeça que as pessoas têm obrigação de nos ajudar. Não tem não, tá? É caridade. A ajuda que nós recebemos e a ajuda que nós damos. Caridade é amor, é fruto do amor. Por isso que aqui São Lucas diz, nesta oração, nessa palavra, né, falando a respeito de Paulo: não cobicei prata, não cobicei ouro ou vestes de ninguém. Ele está dizendo, eu não fui atrás de vocês pelo que vocês tinham, pelo contrário. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Qual é o testemunho da palavra de Deus, gente? Não é de gente preguiçosa. A providência divina não ajuda preguiçoso. Pelo contrário, diz a palavra de Deus que o preguiçoso, ele entra numa maldição, que ele se torna pior do que fezes. Diz que uma pessoa que põe a mão num preguiçoso é como pegar num monte de fezes, sacode e limpa. Entende? Isso está na Bíblia. Então nunca pense assim, que providência de Deus é a gente cruzar os braços, ficar à toa, ignorar a vida e achar que Deus ou as pessoas têm que nos sustentar. A providência, ela vem ao encontro daquele que arregaça as mangas e trabalha por si e pelos outros. A nossa parte é sair em serviço. O sustento a gente deixa que Deus vai providenciar. Foi nessa fé que eu entrei para a Canção Nova. Meu pai, ele tinha até calafrios, tadinho, porque ele olhava e dizia assim: mas qual vai ser a sua segurança? Qual é a segurança do seu sustento? Gente,
Eu queria era o trabalho, como ainda quero. Eu quero o serviço. Todos os dias eu peço a Deus: Senhor, que eu viva muitos anos e com saúde para te servir. Não é para passear, não é para curtir os prazeres da vida, porque o meu grande prazer é servir. Hoje tem uma coisa que eu não consigo muito fazer por causa das várias atividades que eu tenho na Canção Nova, que é atender pessoalmente em oração. Mas um dia, inclusive quando for chegando aí os anos mais maduros, que a gente não tiver possibilidade de fazer também outros serviços, a graça de Deus e a experiência da vida vai nos amparar para que nós possamos ajudar a muitos em oração pessoal, em aconselhamentos particulares. Quero morrer trabalhando, mas eu nunca me preocupei com o meu sustento, porque aquele que me chamou é fiel, e Ele proveu, provê e proverá em todas as necessidades da minha vida e da sua vida. O Senhor até o dia de hoje proveu, provê e proverá em todas as suas necessidades até o último dia da sua vida. Dificuldades nós passamos, tem vezes que Deus nos dá até além do que a gente precisa para nossa alegria, não é? Porque nosso Pai é rico, generoso, e muitas vezes Ele faz chegar em nossas mãos o recurso necessário até para além da conta um pouquinho, e às vezes a gente fica ali na régua, só com o necessário, mas na abundância ou no estrito necessário, o Senhor nos educa para a vida, e em tudo isso há uma lição de Deus. E quando nós temos gratidão no nosso coração, eu lhe digo com toda certeza, essa herança de Deus repousa sobre nós. Então Paulo diz: vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse. Quem disse essas palavras? Jesus. Que palavras ele disse? Há mais alegria em dar do que em receber. A sua alegria está em dar. A sua alegria está em amar mais do que em ser amado. Você quer curar a sua alma? Você quer desentulhar seu coração? Comece a amar as pessoas de verdade, sem esperar nada em troca. Inclusive, faça esse propósito de não querer nada em troca. Se vier, aceite, porque aceitar também é uma maneira de amar. A recusa do que o outro está nos oferecendo é falta de caridade, é falta de amor. Não é? Quando a gente fazia evangelização de casa em casa, uma coisa nos disseram, não é? Toda casa que você chegar, coma e beba do que te oferecerem. Gente, quando chegou o final do dia, ai Jesus, não cabia mais café em mim. Toda casa que a gente chegava brasileira é cafezinho. Toda casa que a gente chegava era um cafezinho. Então a gente tomou café desde numa xícara de porcelana até numa lata de extrato de tomate, porque a pessoa não tinha xícara para oferecer. Em todo lugar a gente tomava um cafezinho. E por que não podia recusar? Não podia recusar, porque é uma falta de gentileza, de caridade com o outro que está te oferecendo. Mas a gente ia sem esperar nada em troca. Nada em troca. E quanta alegria o Senhor nos deu nessa missão evangelizadora, que eu te digo, não foi fácil você bater na porta das pessoas, pedir licença que você quer dizer uma palavra para ela, falar de Deus. Você recebe de tudo. Eu recebi desde paulada, cachorro atiçado em cima de mim, por nada, viu gente? Porque você chega, você se apresenta, você diz para a pessoa que quer dar uma palavra para ela. Quando você começa a falar de Deus, às vezes a pessoa identifica que você não é da religião dela. Ela joga o cachorro em cima de você. Eu achava que era uma figura de linguagem. Não, é pegar o cachorro mesmo, soltar da coleira e dizer, pega Rex, sabe? Desse tipo. Perna porque te tem. Eu tive que terminar
um momento de evangelização para uma pessoa que estava ouvindo, numa casa em que a outra não queria ouvir. Eu terminei assim, ó, com o braço, porque o pau já estava comendo. E a minha companheira de evangelização me abandonou, já estava lá na rua. Fiel, amiga. Mas eu precisava terminar o que eu estava dizendo, porque aquela que estava escutando precisava. Quantos tesouros. Você perguntar para mim assim, valeu a pena? Muito, muito. Valeu e vale a pena. Então, quando uma pessoa ela se torna sensível à moção do Espírito Santo, quando a pessoa procura compreender a vontade de Deus e se esforça por cumprir esta vontade, então aquilo que Deus inspirou para ela preserva a sua vida. Que herança é essa, Márcio, que Deus dá, que diz aqui, que aos santificados Ele dá a sua herança? Aquilo que Deus inspirou para a pessoa se torna a segurança da vida dela, preserva a vida dela, assegura para ela o bem. Porque a vontade de Deus jamais se desvia da bondade. Deus nunca, nunca, nunca vai deixar de ser bom com você, nem quando você toma uma atitude ruim. E às vezes um pai, para ser bom com o filho, tem que fechar a torneira, tem que parar de dar dinheiro, tem que passar a chave na porta da casa, tem que dizer para ele, se você não chegar na hora, você vai dormir na rua, meu filho. Às vezes o amor exige isso, sabia? Inclusive, eu digo para você que é pai, para você que é mãe, e que é assim, pródigo em dar dinheiro para o seu filho, que não sabe o que é ganhar dinheiro, tome cuidado. Tome cuidado, porque às vezes você está achando que está sendo generoso, e você está deseducando o seu filho para a vida. Às vezes você está comunicando para ele que aquilo que você está ofertando como um gesto de generosidade é obrigação sua dar. Às vezes o amor pede para a gente o justo contrário, que você dê menos ou nem dê, para a pessoa aprender a conquistar com o próprio suor e a valorizar aquilo que recebe. E Deus é Pai também nessa medida conosco, porque para Deus, muito mais do que nosso conforto, interessa para Ele o nosso bem e a nossa salvação. Tudo o que Deus quer para a sua vida é bom. Tudo, tudo, tudo. Agora, é na ausência de Deus que a maldade se manifesta. Quando Deus não está, o mal faz a festa, gente. Quando a gente vai tirando Deus da vida da gente, quando a gente não reza com a nossa família, na hora das refeições, na hora antes de dormir, quando a gente deixa de ir à missa, quando a gente não reza o terço, quando a gente esquece que existe um Deus que nos criou e que a gente relega, marginaliza a oração, quando a gente só lembra de rezar nas horas mais terríveis de dificuldade, nós vamos ausentando Deus da nossa vida, ou nós nos retirando da presença de Deus. É nessa hora que o mal se manifesta. Começa a ter manifestação do mal na casa da gente. É um ódio que aparece do nada, é uma indisposição entre marido e mulher, é uma frieza no casamento, é o afastamento sexual entre os cônjuges, é uma resistência dos filhos em relação aos pais. Os filhos vão ficando rebeldes aos pais. Os pais vão ficando decepcionados e distantes dos filhos. Cada um começa a ter uma vida paralela. Aí vai se abrindo espaço para os vícios, uma infelicidade em relação à vida, uma falta de sentido. Sabe onde tudo isso começou? Na ausência de Deus. E o que é que cura isso? Voltar-se para Deus. Você precisa voltar para Deus, porque do contrário não adianta chamar padre, missionário, pastor na sua casa para rezar, para expulsar o diabo. Não adianta, se o nosso coração está longe de Deus. Se o nosso coração, perdendo Deus, perdeu a bondade. Não é uma palavra de bondade o que diz aqui? Há mais alegria em dar do que em receber, e é dar materialmente, inclusive. Em tudo vos mostrei que trabalhando...
Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Bondade para ajudar quem não dava conta. Bondade é você ajudar quem não dá conta. Bondade é uma disposição que nos leva a fazer o bem e nunca o mal. Não faça o mal. Não faça. Às vezes a gente vive uma situação dentro da própria família que nos faz ficar com ódio e ter uma disposição vingativa. Nessa hora, mesmo que os desejos nos inclinem para a vingança, nós temos que pedir a Deus a graça da justa medida de sermos justos, dar ao outro o que é de direito dele e buscar o que é de direito nosso, sem fazer o mal. É ter brandura, é ter benevolência, sabe? É você ser suave com a pessoa, é você mostrar a ela que mesmo ela atrapalhando a sua vida, você quer o bem dela e não o mal dela. Porque situações complicadas todos nós vivenciamos, mas você angariar inimigos, basta um inimigo para você perder a sua paz. Não queira ter inimigos, não queira. Não faça inimigos, porque isso vai ser ruim para você em todos os aspectos da sua vida. Inclusive porque a vingança abre o nosso coração para todo tipo de mal entrar dentro de nós. Seja uma pessoa bondosa. Bondoso é aquele que está sempre inclinado para o bem. O que é você ser bondoso dentro de casa? Como é que você é bondoso dentro de casa? Pela gentileza. Seja gentil com a sua mulher. Você já viu que às vezes quando você fala o seu marido fica irritado? Grava você falando, escuta o tom da sua voz. Porque ninguém responde irritado quando uma voz nos fala suavemente e coisas boas. O que irritam as pessoas? Ou é o tom ríspido da nossa voz, ou aquilo que nós estamos falando não é bom. O que é dito com bondade, com doçura, dificilmente provoca uma reação explosiva da outra parte. Seja gentil. Meu amigo, as mulheres precisam de gentileza. Seja gentil com a sua esposa. Como é que você mostra que você é bom dentro de casa? Pelo carinho. Não é só a comida que você põe lá, não. É presença junto dos seus filhos. É colo, sabe? Tem muitas maneiras de a gente dar o colo. Eu não tenho mais como pegar aqueles rapazes de 23 e 21 anos que tem lá no casa no colo. Não pego no colo, mas eu pego nos braços. Quando chega, eu abraço, eu beijo. Faço um carinho, porque as pessoas precisam disso. Não é uma besteira que com o passar do tempo a pessoa não carece mais disso, que isso é coisa de criança. Muitos dos nossos relacionamentos estão doentes por falta de carinho. Muito do distanciamento afetivo, emocional do coração começou pela falta de carinho até físico. Você mostra que você é bom dentro de casa pela participação nas tarefas, de não deixar tudo para outra pessoa. O que custa? Não vai cair os seus braços de lavar uma loucinha, de limpar um banheiro, de passar uma roupa, de tirar o lixo. É ajudar. Ah, Márcio, eu estou cansado. Mas quem faz, não está? Quem sempre faz, não está cansado? Inclusive de sempre ser a mesma pessoa a fazer? É ter cuidado com a outra pessoa. Cuidado aqui é zelo. E sabe, uma das melhores e mais profundas maneiras da gente ser bom é perdoando. Perdoe, porque todos nós temos o que perdoar e todos nós precisamos ser perdoados, não é? O que é você ser bondoso na rua, fora de casa? Como é que você é bondoso? Pelo respeito com as pessoas, a maneira como se dirige a elas, a maneira como você dirige no trânsito, a maneira como você trafega pelas calçadas.
é pela disposição de ajudar sempre que possível. Cede o lugar, cede a vez, é ser educado, não é? O que é você ser bom no trabalho? É você ter interesse para que o outro se sinta bem. Quando eu chego no meu trabalho, as pessoas se sentem bem porque eu cheguei ou elas se sentem mal? Porque se sentem mal, alguma coisa eu preciso fazer para mudar isso aí. É no trabalho a gente eliminar em nós os comportamentos que irritam os outros. É ficar gritando, é colocar música alta, é ficar batendo as coisas, é ficar provocando as pessoas, porque tem gente que acha que diversão é tirar o outro do sério. Aí o dia inteiro perturbando a outra pessoa, fazendo piadinhas inconvenientes. Isso não é ser bom. Os outros podem rir do que você faz, mas todos ficam de certa forma antipáticos a você. E às vezes é por isso que muita gente vai ficando isolada, sabe? Ser bondoso é diferente disso, é ser mais interessado, é ser mais participativo, é ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade, é ser uma presença amiga. E a bondade, ela precisa ser tão interna quanto externa, ela precisa ser tão sentida quanto realizada. Não basta que eu me sinta bom, eu preciso fazer algo de bom. E quando você tomar essa decisão, se prepare para o milagre da transformação da sua vida, porque você não vai se caber de tanta alegria, porque há mais alegria em dar do que em receber. Feche seus olhos um pouquinho e coloque as mãos sobre o seu coração. Diz a Sagrada Escritura que as palavras de Deus precisam ser atadas ao nosso pescoço, trazidas sobre o nosso peito, nas nossas mãos, na nossa fronte. Para quê? Para que a gente nunca se esqueça dela. Foi uma das inspirações para aquela medalhinha, medalha das duas cruzes. Ter sobre o coração a promessa de Deus que diz: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Mas para que trazer isso gravado, escrito? Para que me conduza, para que esteja sempre sobre o meu coração como uma medalha. Quando a gente tem uma vitória, não é um motivo de orgulho trazer sobre o peito a medalha? Que a palavra de Deus seja como uma medalha de vitória na sua vida, já que você não consegue escrevê-la no seu coração com tinta que nunca mais sai, né? Grava no teu coração. Pela prática, precisa ser esculpida no coração, e aí o coração se tornará uma escultura de generosidade e fidelidade. De tanto a gente fazer o bem, o nosso coração se transforma. Divino Espírito Santo de Deus, nós queremos isso sobre nós agora. Divino Espírito Santo, nós clamamos esta graça. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Até porque esta palavra nos promete uma herança, uma recompensa. Mas nós estamos entendendo, Senhor, que a alegria que a gente recebe ao fazer o bem é a maior das recompensas, e só isso já deveria bastar. Mas a Tua palavra, Senhor, nos garante que o homem bom, que o homem fiel terá a graça de Deus, terá o favor de Deus, terá a reputação aos olhos de Deus e dos homens. A palavra de Deus nos garante que a bondade nos torna queridos no céu e na terra. Nós precisamos disso, Senhor. Só Tu podes nos dar. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus.